uma suma que é a indiologia, quer dizer, o estudo dos índios. Portanto, essa veia humanista é que eu vou explorar a partir de agora. No 7º slide, eu vou apresentar a vocês apresento à esquerda o Paulo Duarte. Paulo Duarte, quem foi? Ele foi um dos fundadores da Universidade de São Paulo, de 1934, que muitos consideram como a mais antiga do Brasil, porque, embora a palavra universidade tenha sido usada pela Universidade do Amazonas e do Paraná na década de 10 do século XX, no entanto, elas não tinham uma compleição de ciências puras ou abstratas, como, por exemplo, matemática, física, química e história. Então, a primeira é a USP de 34, no qual o Paulo Duarte foi um dos que contribuiu para fundar. O Paulo Duarte ele combateu a República Velha, oligárquica, combateu a ditadura do Vargas e, ao voltar do exílio, depois da Segunda Guerra Mundial, ele trouxe consigo os contatos que ele fez com grandes arqueólogos e antropólogos americanos e franceses que valorizavam as culturas dos povos originários. E, por isso, ele, na década de 50, ele funda uma comissão de pré-história na USP, depois o Instituto de Pré-História, e, finalmente, ele consegue aprovar, em 1961, com alguns outros intelectuais, consegue que o Congresso Nacional aprove a lei de 1961 de proteção das jazidas pré-históricas, que está conosco até hoje e é fundamental. E ele trouxe, como vocês veem nessa foto à direita, esse casal, un Perret, que são franceses, a Annette e o Joseph, que estão, a Annette ao fundo, o Joseph à esquerda, e eles estudavam diversas coisas, mas, entre outras coisas, as pinturas rupestres. Haviam estudado com André Leroi-Gourhan, esse grande arqueólogo, antropólogo francês, e eles introduziram, digamos assim, a arqueologia científica, acadêmica, ao corrente das técnicas de escavação de grande superfície, por exemplo, no Brasil. Então, foram fundamentais, vindos pelas mãos do Paulo Duarte. Em seguida, eu apresento no 8º slide, e faço uma pequena homenagem à Aniele Guidon. Essa moça que vocês veem aqui é uma foto da Aniele Guidon, lá na Serra da Capivara. Ela era vinda do interior do estado de São Paulo. Ela havia estudado com o Paulo Duarte. O Paulo Duarte a enviou para estudar na França. E lá ela fez amizades com muitos intelectuais. E ela conseguiu, portanto, no início dos anos 70, com verba francesa, voltar ao Brasil para estudar as pinturas rupestres, como vocês veem à direita. Essas pinturas rupestres que são muito importantes porque elas demonstram que esses povos produziam cultura. Eles não eram primitivos, eles não eram a serem exterminados, como dizia o Fournier, diretor do Museu Paulista, mas eles eram, ao contrário, produtores de cultura tão humanos quanto nós. A Aniele Guidon é seguramente a arqueóloga mais conhecida no Brasil, porque todas as crianças passam pela Serra da Capivara, e, portanto, e os 50 mil anos, com toda a controvérsia que possa haver, mas estão em todos os livros. Eu não coloquei aqui, mas faço questão de mencionar, porque esse curso está sediado em Viçosa, que outro que está na mesma trajetória é o André Prus. O André Prus, ele também foi muito beneficiado pela ajuda inicial do Paulo Duarte. Ele é um francês do País Basco, ele estudou lá, o seu TCC foi sobre a Antiguidade Tardia, mas ele veio ao Brasil e ao Uruguai para estudar as pinturas rupestres. E, nesse primeiro momento, ele foi ajudado pelo Paulo Duarte,
antes da sua cassação, do Paulo Duarte, em 1969. Então, essa é o veio humanista e que valoriza a cultura indígena, pré-histórica e histórica. Em seguida, no nono slide, eu vou mencionar uma coisa, que no século XIX, eu falei que havia uma idealização do indígena. No início da República, nós temos, como eu disse, a invenção dos bandeirantes e do Tiradentes como herói nacional, mas os africanos, a cultura africana, os subalternos em geral, estavam de fora do discurso. Quer dizer, aonde entram os escravizados? Onde entram os caipiras, as pessoas do interior, as pessoas comuns? Então, foi nesse contexto de abertura, anistia de 79, eleições nos estados em 82, retorno dos civis em 85, Constituição de 88, na década de 80, que se abrem as possibilidades, por exemplo, para esse estudo pioneiro do Carlos Magno Guimarães, professor da Federal de Minas Gerais, que propôs e conseguiu estudar os quilombos ligados à mineração do século XVIII. Então, ele colocou no cenário, assim como outros estavam colocando os indígenas produtores de cultura, agora os subalternos, e especificamente os escravizados produtores de cultura. E na esteira desse processo que eu estou falando, nós vamos chegar ao que vocês estão fazendo, essa especialização. Porque é justamente a legislação ambiental. Quer dizer, até aquele momento, a pesquisa era feita basicamente com fundos públicos e com muito pouca gente, muito poucos arqueólogos faziam escavações, porque era muito difícil obter recursos e havia muito poucos arqueólogos. Então, a partir da Constituição, nova Constituição, e da legislação a nível federal, mas também estadual e municipal, legislação ambiental, e essa legislação ambiental inclui a patrimonial e, portanto, arqueológica, proteção do ambiente, o ambiente inclui a parte arqueológica. Isso abriu as portas para que, a partir da década de 90, se generalizassem os estudos arqueológicos na esteira dos trabalhos de desenvolvimento industrial, urbano do país. Então, o que significa que a construção de estradas, a construção de minas, a construção de ferrovias, construção de edifícios no ambiente urbano, o que seja, é obrigado a que seja feito um levantamento de impacto ambiental. E isso foi fundamental para que, primeiro, houvesse um estímulo à formação de arqueólogos, que esses arqueólogos tivessem, hoje, agora, em 2022, já há muitas graduações em arqueologia, portanto, fazendo com que haja licenciados em arqueologia. A profissão foi até regulamentada, coisa que não era também até pouquíssimo tempo atrás. E o importante é que justamente isso fez uma explosão de conhecimento do território brasileiro. Esse não é um fenômeno só brasileiro. Se nós formos para os outros países, como, por exemplo, a França, eles têm também o que eles chamam lá de arqueologia preventiva, que é exatamente essa legislação ambiental. Tudo que se constrói, você tem que contratar diversos estudiosos, entre eles os arqueólogos, estudos arqueológicos. Mas isso existe nos Estados Unidos, na Europa toda, na Península Ibérica em particular, pela nossa ligação, mas em todos os lugares. Então, o Brasil entrou nesse âmbito, e é onde nós estamos atuando aqui nesse curso. Bom, então,
Aí vamos para o parte já indo para a conclusão, para não me alongar demais. Nós podemos ver, entre as características dessa prática derivada da legislação ambiental, nós tivemos um dos aspectos que tem sido ressaltado muito desde a década de 90, é o que tem diversos nomes: educação patrimonial, arqueologia colaborativa, arqueologia comunitária, arqueologia pública. São nomes e práticas um pouco diferentes entre si, mas que todas elas compartilham essa integração com as pessoas em geral, com as comunidades, com os grupos de interesse, com os estudantes, com os alunos das escolas, com o ensino, digamos assim. Então, o exemplo pode ser trabalhos como este, que é um projeto que nós fizemos do CNPq há algum tempo atrás, com a participação da Unicamp, Universidade Federal de Alfenas, aí do sul de Minas, e a Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, em que nós fizemos uma série de atividades com escolas públicas e privadas, em que as crianças participam de escavação, de verificar, quer dizer, é uma escavação, não é uma escavação de um sítio arqueológico, mas é uma simulação de sítio arqueológico para ver quais são como que se faz o trabalho arqueológico e se pode tirar conclusões a respeito do que se acha. O 11º slide também está no mesmo projeto. Esse Arqueologia é uma atividade muito divertida, que é um livrinho para crianças, que foi feito também naquela ocasião, em 2015, e que está disponível gratuitamente na internet, em mais de uma base, basta digitar Arqueologia, uma atividade muito divertida, e que volta-se, então, é um livro infantil voltado para crianças do Fundamental 2, para que elas possam ver como trabalha um arqueólogo, como é que é o trabalho em laboratório, quais são os ramos da arqueologia, alguns ramos da arqueologia e tal. Então, isso pode ser usado, por exemplo, em conjunção com aqueles trabalhos práticos que eu mostrei ali. Isso tem se multiplicado muito. Eu trouxe um exemplo, que é este volume recente, do qual eu fui um dos organizadores, com o Juliano Bittencourt e a Maria Hélena, a multivocalidade da arqueologia pública no Brasil, comunidades, práticas e direitos. Então, como resultado da legislação ambiental, da proteção ambiental e dessa necessidade de publicização dos achados, tem se multiplicado experiências como essas aí, de comunidades, práticas e direitos. Isso se liga também ao âmbito do direito, né? Porque, como eu disse, isso tudo tem a ver com os direitos das pessoas, das comunidades e das pessoas. Nesse slide número 12, eu apresento um exemplo local, um exemplo específico desse arqueologia baseada na comunidade, pesquisa com, por e para comunidades indígenas e locais. Eu acho que isso é muito importante porque, bom, comunidades indígenas podem ser, estrito senso, aquelas que vivem em aldeadas, em aldeamentos, em aldeias, mas aí fala assim comunidades locais porque podemos adicionar a isso qualquer tipo de comunidade, né? Quilombolas, bairros populares, o que for. Um outro aspecto que me parece muito importante é essa questão do contato cultural, porque tradicionalmente se costumava separar, né? Indígena de um lado, europeu, cultura erudita europeia de outro, cultura afro-brasileira.
E, ao contrário, na arqueologia permite observar na prática essa mescla, esse contato que aparece na forma de uma mescla, de uma transculturação, de uma cultura que vai de um lado para outro. Quer dizer, não se trata de culturas estanques, como se fosse um mosaico, mas, ao contrário, elas estão sempre em interação e são, portanto, produtoras de culturas novas. Em seguida, eu apresento aqui na mesma linha duas produções sobre o tema, né? Uma é essa arqueologia do contato cultural e do colonialismo na América hispânica e portuguesa, ou espanhola e portuguesa, que nós organizamos com a Maria Ximena Senatore, e que procura mostrar também como a arqueologia ela é muito boa para que se possa não só ver a contato, a mescla, a transculturação, mas também a questão do colonialismo. Colonialismo, imperialismo, quer dizer, não é possível se desvencilhar colonialismo das grandes potências em relação à periferia, mas também colonialismo interno, referindo-se à expansão e às pretensões de domínio das populações locais, como eu disse, quando se propunha o extermínio dos indígenas, o FONIA, que eu citei. E um dossiê que acabou de sair da revista Cadernos do Leparc, Arqueologias do Colonialismo, dossiê Conexões Atlânticas, que eu recomendo muito a vocês, que está disponível gratuitamente online. Aqui é em papel, mas ela está disponível gratuitamente online, vocês podem consultar. E aí, aqui eu apresento a Cristiane, uma antiga aluna, que hoje é uma grande difusora da arqueologia em geral e da arqueologia feminista em particular. Um dos aspectos que me parece que eu falei em grupos de interesse, eu falei não só comunidades, mas também comunidades como grupos de interesse, é o caso da arqueologia feminista, quer dizer, dar vazão a esse grupo humano tão importante que são as mulheres em geral, e especificamente nessa abordagem crítica que é a feminista. E, portanto, eu concluo com as duas palavras que me parecem chave para a arqueologia e para a sociedade em geral, que é convivência e diversidade. Bom, as duas coisas são relacionadas, porque sem viver junto, não pode haver diversidade. Quer dizer, a diversidade é um pressuposto da convivência, mas, ao mesmo tempo, a convivência é um pressuposto da diversidade, né? Porque o contrário, a tentativa de imposição pela força, da unidade, da uniformidade, ele não é convivência, é subordinação. Então, eu acho que isso é no geral, mas a arqueologia tem contribuído para isso e poderá contribuir ainda mais a partir desse curso. Estou certo, por vocês que estão aqui fazendo, eu estou certo que vocês poderão contribuir muito para isso. Então, agradeço muito e vou parar a apresentação, que já estou há muito tempo falando. Bom, professor Pedro Paulo Funari, nós agradecemos muito pela aula magna, pelas reflexões apresentadas, foi um prazer tê-lo conosco. Nós passaremos para Marília agora, eu acho que ela não está na sala, Marília, não estou vendo o nome dela aqui na relação. Secretária do Meio Ambiente. Justamente. Sim. Ela tinha entrado, né? Depois parece que agora ela não está mais. Mas para nós darmos continuidade, então, reforçando que o curso de especialização em preservação e difusão de estruturas e sítios arqueológicos a céu aberto, que agora se inicia efetivamente, ele é fruto de um convênio entre a Vale e a Universidade Federal de Viçosa. E para que possamos encerrar essa cerimônia, nós passaremos agora a palavra para os coordenadores do curso, professor Jonas Marçal de Queiroz, da UFV, e o Arley Delgado, da Vale,
eu me despeço e passo a palavra aos dois. Obrigado, Vanessa. Warlen, por favor. Boa noite a todas, a todos. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Pedro, pela aula. É muito bom ver você falar sobre arqueologia, tá? Nos alimenta e nos incentiva, né? Com essas perspectivas que você deixou aí para nós no final, que a gente tem que abraçar todas as perspectivas, nós não podemos ficar parados, né, dentro dos nossos gabinetes, precisamos conversar com as comunidades e seguir em frente, sempre, né? Eu queria agradecer muito, né, a equipe da Universidade Federal de Viçosa, na pessoa do professor Jonas. Muito obrigado pelo empenho, pela dedicação. A Milene também. Não é fácil a gente chegar até aqui, foi uma longa jornada, longa mesmo, alguns anos, né, de preparação para a gente chegar aqui hoje, tá tendo o prazer, né, de estar ouvindo o Funari aí e estar compartilhando isso com todos vocês. Para nós é uma alegria muito grande, vai ser um prazer, né, poder caminhar com esse curso, né? Acho que a gente está fazendo uma ação aí, de certa forma, Funari, pioneira, né? Porque a ideia é que cada vez mais a gente consiga democratizar essa arqueologia, tá? Então, muito obrigado a todos, estamos à disposição, eu acho que vai ser enriquecedor, esperamos poder contar contigo também, Funari, em outras oportunidades ao longo do curso aí, vai ser fantástico. Muito obrigado, Varley, e sabe que eu acho muito importante essa iniciativa. Eu acho que o fato de que há essa legislação ambiental é fundamental, e vocês são a prova disso. Então, muito bem, parabéns. Ok, umas palavrinhas de coordenador, né, do curso. Primeiro lugar, agradecer imensamente, né, a presença do Funari, né, que eu conheci nos meus tempos de Unicamp, e depois fui reencontrá-lo lá no Amapá, né, agora estamos em Minas, e o Funari é sempre essa pessoa generosa, né, que compartilha, sempre disposto a compartilhar o conhecimento conosco, né, e então logo eu o convidei, ele aceitou prontamente o convite, né, para estar aqui conosco. É um prazer e uma honra muito grande, né, contar com seus conhecimentos, e acredito que digamos assim, né, o pontapé inicial. Eu já estou imaginando amanhã muitos de enxada e pá na mão, escavando seus quintais, né, para fazer jus ao estímulo da palestra, né, e, bom, temos um longo caminho aí pela frente, né, então quero também dar as boas-vindas a todos os estudantes. Gostaria de mencionar os professores, porque sem eles, né, nada teria sido possível. A Vanessa, né, nossa professora de História de Minas Gerais, que vai estar com os alunos agora logo no início, né, o Carlos Schaefer e o Fábio, né, que também estão na outra disciplina agora nesse início de curso, então, nosso agradecimento também. Professor Eupídio, professor Márcio Rocha Francelino, ambos do Departamento de Solos, assim como o Carlos Schaefer, José João Ledes de Souza, também, professor do Departamento de Solos, que vai estar conosco, Hugo Galvão Cândido, Eduardo Honório Serra, né, são professores que aceitaram o desafio, né, estão construindo o curso conosco, e a quem nós somos muito gratos pela presença. Oi, Marília, muito bem-vinda novamente, já estou encerrando e te passo a palavra que nós queremos ouvi-la, tá? Ficamos aqui te esperando você voltar, viu? O Funari alongou um pouquinho mais a palestra, e a gente está aqui alongando te esperando, ainda bem que você voltou. Então, só mesmo agradecer aos colegas, né? Mas também agradecer profundamente o Arlen, porque, obviamente, tudo isso daqui
só está acontecendo porque o Arlen nos procurou, e eu acho que essa intenção da empresa de trocar conhecimentos, né, na verdade é uma partilha, né, eu costumo dizer assim, nós estamos construindo algo junto, isso é muito interessante, né, bem no sentido da colaboração entre o público e o privado, e eu acho que isso é fundamental, essa parceria, e, né, vamos enfrentar esse desafio. Então, muito obrigado, Arlen, obrigado a toda a equipe da Vale, que nos recebeu super bem quando fizemos a visita, e oxalá que o curso prossiga assim, e a gente tenha um êxito no final, ok? Muito obrigado, então, o Arlen e a toda a equipe da Vale. Então, passo a palavra para você, Marília. Muito obrigado, né, por ter vindo, e você não pôde estar na abertura, você está no encerramento, né, então, fique à vontade para falar, estamos ouvindo você. Muito obrigado. Seu microfone fechado. Não abriu ainda. Pode tentar mais uma vez? Você consegue, Jonas, habilitar o microfone dela? Consigo. Não consigo. Só ela mesma. Marília, você está compartilhando telas? Se você estiver fazendo isso, eu acho que pode dar algum problema. Compartilhamento de telas. Se você estiver compartilhando... ela sai, vai tentar entrar. Vai voltar. Os percalços da tecnologia. Olha, aí. Agora deu, Marília. Agora, me ouvi? Agora sim. Que bom. Era um problema da internet aqui na minha casa. Bem, gente, primeiro, né, boa noite de novo a todos, a todas. Eu queria inicialmente pedir desculpa, porque hoje é feriado em Belo Horizonte e eu desliguei um pouco do mundo para poder, inclusive, revisar trabalhos de alunos orientados meus de mestrado e realmente eu esqueci da agenda às 18 horas, né? A gente tem que falar a verdade, então vocês me desculpem, mas lembrei a tempo de estar aqui, né, e entrar para conversar um pouquinho com vocês. Primeiro, agradecer o convite, né, para participar dessa aula inaugural e dizer da importância, da relevância dessa pós-graduação. Né? Como foi falado, essa parceria entre o público e o privado é muito importante, de fato. Né? A gente precisa buscar qualificações constantes para aprimorar o nosso trabalho. E a empresa, investindo nesse curso, ela mostra a sua responsabilidade socioambiental, não apenas na formação dos seus funcionários, dos seus colaboradores, mas também na abertura de formação para outros agentes, né? Para discutir e aprofundar em um tema tão importante que são sítios arqueológicos. Né? Nós estamos falando de uma região quadrilátero ferrífero, onde a empresa fortemente atua, que nós temos uma riqueza arqueológica muito relevante, né, e que as pessoas que trabalham na área ambiental possam, de fato, sempre ter esse olhar cuidadoso com o valor que são os sítios arqueológicos, com o valor que isso é para a nossa sociedade, não apenas a sociedade da atual geração, mas das futuras, né? Isso é a nossa memória, esse é a nossa história. Então, eu queria, de novo, parabenizar a coordenação do curso por essa iniciativa, a empresa também por assumir junto a elaboração e a execução desse programa, e dizer a todos os alunos que esses momentos de aprendizado são momentos muito importantes na vida da gente, que a gente possa aproveitá-los da melhor forma possível, e que não fique só no conceito que nós vamos apresentar, ou vocês vão conhecer em sala de aula. O mais importante é que esse conhecimento seja aplicado na melhoria da qualidade de vida, na qualidade ambiental e no cuidado com esses sítios arqueológicos tão importantes, né? Como eu disse, já para a humanidade, para nós, para gerações futuras. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês e um ótimo curso. Obrigado, Marília. Muito obrigado, viu? Prazer recebê-la aqui. Prazer todo meu. Muito obrigado, Marília.
Vanessa, quer encerrar, Vanessa? Vanessa abriu? É justo, né? Fazer um encerramento formal. Bom, gente, então, agradecer a presença de todos, a fala do professor Funari, a todos os presentes, fecharam a mesa agora, o professor Jonas, o Arley, dizer que nós trabalhamos muito para que esse curso, né, se concretizasse em toda a preparação, e aí falando em meu nome e também em nome do curso, para nós é uma grande satisfação poder efetivamente iniciar com esse trabalho, dar as boas-vindas a todos os alunos que aqui estão, e que vocês possam aproveitar bastante do curso e que possamos ter aí os próximos meses de muita discussão e a realização de ótimos trabalhos. Então, agradecer novamente a presença de todos, uma boa noite para todo mundo e sejam muito bem-vindos. Obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado a todos. Obrigado, obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado.